Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao canal Comentar Direito. Esse é um canal que vai trazer assuntos variados, sempre voltados para o direito civil, para serem comentados aqui, a jurisprudência, livros, artigos, temas do momento, enfim, qualquer tipo de assunto que possa ser aqui objeto de comentário. Se você quer que eu comente a respeito de qualquer tema, coloca aí nos comentários a sua sugestão, quem sabe ela vai vir aqui ser objeto de um próximo vídeo. O tema que eu escolhi para hoje foi autonomia existencial, aquela autonomia que diz respeito a situações existenciais, a categoria do ser, que estão relacionadas à própria pessoa, que trazem consequências à própria pessoa, independentemente do ter, do patrimônio. Então, esse tema vai ser comentado tendo como objeto um artigo escrito pela professora Ana Brochado em um livro que eu recomendo bastante sobre teoria geral do direito civil. É esse livro aqui. Vou colocar aqui para vocês verem. É o Teoria Geral do Direito Civil, Questões Controvertidas, que foi coordenado pelos professores Gustavo Tepedino e Milena Donato, com vários artigos que trazem esse enfoque da teoria geral do direito civil. É um livro essencial para o estudo do direito civil, da sua parte geral, da teoria geral do direito civil. E nele, a professora Ana Carolina Brochado escreveu um artigo que enfrenta o tema da autonomia existencial, que é um tema bastante afeto às minhas pesquisas, que eu desenvolvi aí ao longo da vida acadêmica, inclusive no livro Autonomia Privada e Dignidade Humana, que também foi utilizado pela professora Ana Carolina no desenvolvimento desse trabalho. Então, eu vou comentar o artigo trazendo todos os itens que ela desenvolve nesse artigo. Para ajudar, a gente vai acompanhar aqui nesses slides com a divisão dos temas e algumas partes do artigo que eu destaquei aqui para comentar a respeito. Então, o primeiro item do seu artigo é a relação entre a autonomia privada e o pluralismo e a dignidade humana. A ideia de que cada um é um. A ideia de pluralismo, ou seja, de que a nossa Constituição da República aborda a tutela da pessoa de um modo plural, compreendendo que existem várias maneiras de ser e todas essas maneiras de ser devem ser respeitadas. Cada um é um. Então, o que isso importa para o direito civil e até para a teoria geral do direito civil? Acontece que a teoria geral do direito civil e principalmente a ideia de relação jurídica sempre trouxe a pessoa como um sujeito neutro e abstrato. Mas a pessoa não é neutra, a pessoa tem escolhas, tem identidades, e nenhuma identidade é exatamente igual à outra. Qual deve ser respeitada? A maioria, o que se entende por maioria? Não, a nossa Constituição da República traz como um valor importante o pluralismo. Por isso que, ao analisar a ideia de autonomia, devemos considerar também o pluralismo, porque para respeitar a autonomia de alguém, essa autonomia tem que ser compreendida a partir não do sujeito abstrato, mas da pessoa concreta. Por isso, cada um é um. Cada um possui igualmente direito de interpretar o que para si vem a ser liberdade, bem como suas manifestações e projeções em sua própria vida. A ideia de que a vida requer escolhas, e essas escolhas são escolhas pessoais e que cada um pode fazer a sua. E daí vem a outra ideia que
está inserida também nesse contexto, que é a relação entre autonomia e responsabilidade. Eu só posso ter liberdade se também tiver responsabilidade, se puder me responsabilizar pelo exercício dessa autonomia. Então, a autora afirma: é claro que, para o exercício de direitos de liberdade, deve haver a correlata responsabilidade, pois autonomia e responsabilidade são conceitos correlatos. Até mesmo por isso que, quando eu desenvolvi no meu livro Autonomia Privada e Dignidade Humana, a ideia de uma principiologia própria para as situações existenciais, um dos princípios imaginados foi o da autorresponsabilidade, correlacionando a autonomia com a consequente responsabilidade pelas consequências do exercício dessa autonomia. Seguindo no artigo, a gente tem um item que trata da reconstrução da autonomia privada, eficácia qualitativamente diferenciada em situações jurídicas, patrimoniais e existenciais. Esse título traz bastante consistência à ideia de que há uma autonomia privada voltada para as situações existenciais, para a tutela das escolhas existenciais, mas essa autonomia não pode ter um tratamento exatamente igual à autonomia que tradicionalmente vem sendo estudada e amparada para situações patrimoniais. E aí a ideia do qualitativamente diverso tem a ver com a observância de que não é uma questão de ser mais ou menos tutelada que a autonomia patrimonial. Então a gente não vai medir dentro de um vidrinho aí de métrica para saber se a autonomia existencial ela é mais protegida ou menos protegida que a autonomia patrimonial. A questão não é essa, a questão é de verificar que há tutelas diferenciadas para essas duas vertentes da autonomia privada. E aí, para desenvolver esse assunto, a Ana Carolina traz alguns itens. O primeiro deles é a mudança da tutela negativa para positiva. A tutela negativa visa proteger as situações existenciais em casos de lesão. Então, se eu sou titular de uma situação existencial, um direito da personalidade, como a integridade moral, por exemplo, se alguém vier a violar, essa pessoa vai sofrer uma sanção. Então, a ideia de lesão-sanção. O Estado está ali sempre para proteger quando houver uma violação a aspectos existenciais. Mas a tutela positiva indica que, para além disso, é preciso também promover as escolhas existenciais que sejam realizadas, tutelar essas escolhas, para que as pessoas possam ter a sua liberdade na condução da vida respeitada. Um outro aspecto que é abordado também para diferenciar essa tutela da autonomia existencial da patrimonial é a insuficiência da autonomia patrimonial para regular a autonomia existencial. Porque, em verdade, a autonomia privada foi já longamente desenvolvida dentro da seara patrimonial, mas há talvez pouco tempo, com principalmente recursos biotecnológicos, tem se pensado cada vez mais em uma autonomia existencial, especialmente no que diz respeito aos dados pessoais, aos aspectos biológicos, agora também com redes sociais aí. Então são temas que surgem principalmente após a
o desenvolvimento da tecnologia. Então, é claro que essa autonomia existencial tem que ser tratada de forma diferente da autonomia patrimonial, aqueles instrumentos que até então existem e continuam existindo para a autonomia patrimonial não são suficientes para uma completa tutela da autonomia existencial. Um outro item que é abordado também aqui nesse tema geral da tutela qualitativamente diferenciada são as mudanças qualitativas no tratamento jurídico da autonomia. Porque vamos considerar que a autonomia patrimonial tem seu fundamento constitucional na liberdade econômica, a autonomia existencial tem seu fundamento constitucional na dignidade. São situações bastante diversas, certo? Então, evidentemente, o tratamento jurídico da autonomia patrimonial não pode ser exatamente o mesmo da autonomia existencial. E para isso, então, são necessários alguns princípios próprios típicos para a autonomia existencial. A professora Ana Carolina até cita no artigo, meu livro Autonomia Privada e Dignidade Humana, em que alguns princípios são sugeridos no trato dessas situações existenciais, como, por exemplo, o reforço à ideia do consensualismo, uma tutela da vontade subjetiva mais forte que nas situações patrimoniais, o próprio princípio da autorresponsabilidade, entre outros que ali são desenvolvidos. Então, é preciso que se pensem instrumentos próprios para a autonomia existencial, já que aqueles da autonomia patrimonial podem não ser totalmente suficientes. Vamos imaginar, por exemplo, no caso de uma cirurgia que seja realizada que tenha sido baseada em um erro, em função de um erro de um exame. Então, a partir daí, a pessoa fez a cirurgia e diminuiu, por exemplo, o seu intestino. E, posteriormente, se descobre que, em verdade, houve uma troca de exames ou um erro no exame e aquela manifestação de vontade de realizar a cirurgia foi feita com base em um erro. Qual que seria a consequência dentro do tratamento tradicional do negócio jurídico? Esse negócio seria anulado e aí, então, voltaria ao estado anterior. Bom, ainda vamos supor que seja possível invalidar esse negócio e que envolva aí questões patrimoniais de pagamento referente a essa prestação de serviço médico. Não é possível voltar ao estado anterior, não é possível voltar lá ao intestino normal como era antes. Isso é impossível. Então, quando é impossível, a gente faz o quê? Converte em perdas e danos. Mas aqui, se a gente for usar a categoria das perdas e danos, elas são próprias dos danos materiais. A gente teria que pensar em danos morais. E como sabemos, os danos morais, eles não têm uma quantificação precisa, porque dizem respeito a situações que não têm preço, que não podem ser avaliadas economicamente. Então, esse é só um exemplo para reflexão sobre como é difícil transportar o que é previsto hoje no ordenamento jurídico e que foi baseado em situações patrimoniais para as situações existenciais, e aí a demanda de uma principiologia de instrumentos próprios para as situações existenciais. Então, continuando aqui o texto da professora Ana Carolina, no item 3, ela vai abordar os requisitos de validade para o exercício
de situações jurídicas existenciais. E aí, qual é a importância disso? Já que a gente está afirmando, né, que há uma autonomia privada existencial e que o exercício ou não de direitos da personalidade são atos de autonomia, qual é a categoria fática que vai concretizar a vontade diante do exercício desses atos de autonomia? É o negócio jurídico? Tais declarações de vontade podem constituir negócios jurídicos? Essa é uma questão muito importante, porque, afinal de contas, o negócio jurídico é a categoria fática base do nosso Código Civil. Então, levar para a categoria do negócio civil, do negócio jurídico, essa ideia da autonomia existencial seria também pensar em aplicar a autonomia existencial todo o regulamento próprio do negócio jurídico. E aí, por isso que em seguida a autora vai se preocupar com essa possível aplicação das regras em torno do negócio jurídico para os atos existenciais. Então, ela afirma: a autonomia negocial ultrapassa os limites da patrimonialidade. Não se deve confundir patrimonialidade com negociabilidade em sentido amplo. Significa, então, dizer que ela conclui, aí concordando também comigo, que existe uma autonomia negocial, ou seja, os atos de autonomia existenciais também podem se configurar como negócios jurídicos. E aí, nesse item particular, a professora Ana Carolina Brochado vai desenvolver a questão, na verdade tem muito mais questionamentos que respostas a respeito de como os elementos do negócio jurídico previstos no artigo 104 do Código Civil aplicam-se a situações existenciais. E aí essa realmente é uma questão bastante difícil, porque se a gente pensar no que protege o artigo 104 do Código Civil, a gente vai perpassar por várias questões, como, por exemplo, se crianças ou adolescentes podem realizar atos de autonomia existenciais. E aí a gente pode pensar em atos como recusa à transfusão de sangue, ou participar ou não de uma cirurgia que seja eletiva. Será que a criança ou o adolescente podem realizar essas escolhas? Discute-se muito até mesmo a mudança de sexo ou a utilização de hormônios para crianças que sejam, ou adolescentes que sejam considerados transexuais, já precocemente já identificada essa situação. Então, a categoria da incapacidade e a sua forma de exercício de direitos com assistência à representação podem não ser sempre úteis, porque as situações existenciais, elas muitas vezes são personalíssimas. Quem pode decidir é a própria pessoa. Então, há uma incompatibilidade a pessoa ser representada, das suas escolhas pessoais serem feitas por outra pessoa. Por exemplo, a questão das formas também, uma certa flexibilização, por um lado, das formas para facilitar o exercício das situações existenciais, e, por outro, uma grande preocupação de que essa flexibilização possa causar danos que seriam irreparáveis, com consequências à própria pessoa. Então, nesse item, a professora Ana Carolina discute essas questões que vão aí passando quando a gente começa a analisar os requisitos de validade do negócio jurídico lá pelo Código Civil.
E aí, por fim, o texto trata dos limites internos à autonomia e espaços de decisão pessoal, em busca da essência da pessoa. Aqui eu considero bastante relevante a contribuição da professora Ana Carolina para essa questão sobre a existência de um espaço exclusivo para decisões pessoais, tutelados pela Constituição Federal, mas imune a interferências externas normatizadas. Será que existe um espaço assim que não pode sofrer nenhuma interferência externa, porque ele diz respeito a escolhas íntimas próprias da pessoa e que, por não terem reflexo em mais ninguém senão na própria pessoa, o Estado não pode interferir, seria uma espécie de reserva da intimidade que o Estado não poderá intervir. E aí, continuando essa ideia, o jurista que defendia muito essa questão, Stefano Rodotà, traz essa ideia de um espaço que não pode ter uma interferência decisória pelo legislador. Isso é possível? Então vem a trazer a discussão esse texto, um espaço no qual a decisão da pessoa é a única e verdadeiramente legítima, quer dizer, não pode sofrer nenhuma interferência. Olhem aí a imagem, da mulher dançando no banheiro e cantando, enfim, é um ícone próprio da ideia de intimidade, e essa intimidade que deve ser protegida aí pelo nosso ordenamento jurídico e de uma forma bastante precisa, preciosa. E com isso a professora Ana Carolina finaliza esse texto trazendo todo esse percurso da autonomia existencial, fechando aí com chave de ouro, com essa referência desse espaço aí reservado às escolhas pessoais, que não pode sofrer nenhuma interferência do legislador. Espero que vocês tenham gostado aí desse comentário. Se gostaram, não deixem aí de avaliar, deixem a sua curtida. Podem também sugerir outros temas, outros assuntos, livros, enfim. Inscrevam-se também no canal, que isso vai ser importante para que ele seja visualizado por cada vez mais pessoas. Obrigada e até o próximo comentário no Comentar Direito.